Números. Bemidbar. Capítulo 8. Yael disse a Masha: Diga a Aaron: quando você acender as 7 lâmpadas devem iluminar a área na frente do candelabro. Então Aaron fez isto. Acendeu as lâmpadas para iluminar a área na frente do candelabro, assim como Yael havia ordenado a Masha. O candelabro era feito de ouro batido a martelo, da haste até as flores, era feito de ouro batido a martelo. O candelabro foi feito segundo o que Yael havia mostrado a Masha na visão. Yael disse mais a Masha: separe os levitas dentre os israelitas e purifique-os. É assim que você deve purificá-los. Faça a aspersão da água purificadora de pecado sobre eles, e eles devem raspar o corpo inteiro com uma navalha, lavar suas roupas e se purificar. Então eles pegarão um novilho e a correspondente oferta de cereais de farinha fina misturada com azeite, e você pegará outro novilho como oferta pelo pecado. E você deve apresentar os levitas diante da tenda de reunião e reunir toda a assembleia de Israel. Quando você apresentar os levitas perante a mim, os israelitas devem pôr as mãos sobre os levitas. E Aaron oferecerá os levitas perante de mim como uma oferta movida dos israelitas, e os levitas realizarão o serviço a mim, o Yael. Então os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Depois, oferecerão um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada a mim, a fim de fazer expiação pelos levitas. Você fará os levitas ficar diante de Aaron e seus filhos, e os oferecerá como oferta movida a mim. Você deve separar os levitas dentre os israelitas, e os levitas se tornarão meus. Depois os levitas entrarão para servir junto à tenda de reunião. É assim que você deve purificá-los e oferecê-los como oferta movida. Pois eles são os que foram dados a mim como dádivas dentre os israelitas. Eu os pegarei para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Pois todo primogênito dos israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Eu os purifiquei para mim no dia em que matei todo o primogênito na terra do Egito. Pegarei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Darei os levitas a Aaron e a seus filhos como dádivas dentre os israelitas, para realizarem o serviço em benefício dos israelitas na tenda de reunião e fazerem expiação por eles, para que não ocorra nenhuma praga entre os israelitas se o povo de Israel chegar perto do lugar puro. Masha, Aaron e toda a assembleia de Israel fizeram isso com os levitas. Os israelitas fizeram com os levitas tudo o que Yael havia ordenado a Masha com respeito aos levitas. Portanto, os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Depois Aaron os ofereceu como oferta movida perante Yael. Aaron fez então expiação por eles, para purificá-los. Depois os levitas entraram para realizar seu serviço na tenda de reunião diante de Aaron e seus filhos. Assim como Yael havia ordenado a Masha com respeito aos levitas, assim fizeram com eles. Yael disse então a Masha: isto se aplica aos levitas, de 25 anos de idade para cima, um homem se juntará ao grupo dos que servem na tenda de reunião. Mas depois dos 50 anos de idade, ele se retirará do grupo de serviço e não fará mais nenhum serviço. Ele pode servir os seus irmãos, que cuidam das responsabilidades na tenda de reunião, mas não deve fazer nenhum serviço ali. É assim que você deve fazer com respeito aos levitas e às responsabilidades deles. Números. Bemidbar. Capítulo 9. Yael falou a Masha no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito. Ele disse: os israelitas devem preparar o sacrifício pascual no tempo determinado. Vocês devem prepará-lo no tempo determinado, no dia 14 deste mês, entre o pôr do sol e a noite. Devem prepará-lo segundo todas as leis e todo o procedimento estabelecido referentes à Páscoa. Então Masha disse aos israelitas que preparassem o sacrifício pascual. E eles prepararam o sacrifício pascual no dia 14 do primeiro mês, entre o pôr do sol e a noite, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que Yael havia ordenado a Masha. Mas havia alguns homens que tinham ficado impuros por terem tocado num cadáver, de modo que não puderam preparar o sacrifício pascual naquele dia. Por isso, esses homens compareceram perante Masha e Aaron naquele dia e lhe disseram: ficamos impuros por ter tocado num cadáver. Por que devíamos ser impedidos de apresentar a Yael a oferta no tempo determinado, junto com os outros israelitas? Então Masha lhes disse: esperem ali, e eu ouvirei o que Yael ordenará a respeito de vocês. Yael disse então a Masha: diga aos israelitas:
Mesmo que alguém entre vocês ou das suas futuras gerações fique impuro por ter tocado num cadáver ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual a mim. Devem prepará-lo no 2º mês, no dia 14, entre o pôr do sol e a noite. Devem comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada dele até a manhã seguinte nem devem quebrar nenhum osso dele. Devem prepará-lo segundo toda a lei referente à Páscoa. Mas se um homem estava limpo ou não estava em viagem, e não preparou o sacrifício pascual, essa pessoa será eliminada do seu povo, porque não apresentou a minha oferta no tempo determinado. Esse homem responderá pelo seu pecado. E se um residente estrangeiro estiver morando entre vocês, ele também deve preparar o meu sacrifício pascual. Deve fazer isso segundo a lei referente à Páscoa e o procedimento estabelecido. Deve haver uma só lei para vocês, tanto para o residente estrangeiro como para o israelita de nascimento. No dia em que o tabernáculo foi armado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho. Mas à noite algo que parecia ser fogo ficou sobre o tabernáculo até a manhã seguinte. Isto é o que sempre acontecia, a nuvem o cobria de dia, e o que parecia ser fogo, de noite. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam prontamente, e no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Os israelitas partiam segundo a ordem de Iau e acampavam segundo a ordem de Iau. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muitos dias, os israelitas obedeciam a Iau e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Eles permaneciam acampados segundo a ordem de Iau e partiam segundo a ordem de Iau. Às vezes, a nuvem ficava parada apenas do anoitecer até o amanhecer, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. Quer a nuvem se elevasse de dia quer de noite, eles partiam. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, quer por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas, quando ela se elevava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem de Iau e partiam segundo a ordem de Iau. Cumpriam a sua obrigação para com Iau, segundo a ordem de Iau dada por meio de Macha.